Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é poluição e desemprego no Brasil. Revisão dos nossos 2 conteúdos aplicados durante os nossos assuntos dados da segunda unidade, professora Rita de Cássia, disciplina de Sociologia, turma do 8º ano. Nós temos aí falando sobre a questão do que é desemprego. Então, quando nós falamos de desemprego, nós estamos falando principalmente daquilo que alude à falta de trabalho, ou seja, seria uma condição em que as pessoas se encontram quando não possuem atividades que lhes são lucrativas, ou seja, que lhe possa render financeiramente. E aí vem dizendo, o desemprego ajuda a explicar a desestruturação familiar, ou seja, desde quando o cidadão ou o ser humano ele não possui um emprego que possa lhe ajudar financeiramente, isso vem causando a desestruturação na família, porque até então o ser humano ele não tem condições de manter financeiramente a sua família. E aí nós temos os tipos de desemprego. Nós temos aí primeiro o desemprego estrutural ou tecnológico, que seria aquele que a máquina substitui o homem. Nós temos aí o desemprego conjuntural, aonde está relacionado a crise cíclica ou momentâneas. Nós estamos falando também do desemprego temporário, que vem exemplificando ou falando sobre a questão da agricultura, que requer a mão de obra apenas na colheita, e o desemprego friccional, que está marcado pela transição de posto, ou seja, o trabalhador, ele muda de posição no mercado, de acordo com a economia de cada mercado. Nós temos aí as principais causas, do desemprego no Brasil. E essas principais causas vêm falando da crise econômica, da crise política, da redução de custos, a substituição de mão de obra, tudo isso vem causando a questão do desemprego no nosso Brasil. E aí vem falando o que é poluição. Então, quando nós falamos de poluição, nós estamos falando principalmente da alteração provocada no meio ambiente pelo próprio ser humano. E qual seria o principal causador da poluição ambiental? Seria o homem como causador principal, das queimadas, de tudo aquilo que vem prejudicando o meio ambiente. E nós temos aí os tipos de poluição. Quando nós falamos desse tipo de poluição, estamos falando da poluição do solo, que essa poluição acontece quando são depositados principalmente os produtos químicos, os resíduos de lixos ou de esgoto que alteram o seu estado original. Nós temos também aí a poluição da água, dessa mesma forma acontece com o solo, onde a poluição da água ela é causada pelo despejo de lixo, de esgotos e produtos químicos nos mares, nos oceanos, nos lagos e principalmente nos rios. Nós temos também a poluição do ar, e essa poluição é chamada também poluição atmosférica e acontece pela emissão de gases poluidores. Nós estamos falando também da poluição térmica, que seria o aumento da temperatura da água e do ar. Nós estamos falando da poluição radioativa, que é chamada de poluição nuclear, que seria a poluição de resíduos de materiais radioativos, Poluição sonora, que seria caracterizada pelo excesso de som, ou seja, quando é considerado o nível de ruído saudável a que uma pessoa pode estar exposta. Nós temos aí também a poluição visual, que seria a existência ou excesso de informações em determinado cartaz, em determinada localidade, onde as pessoas acabam sendo expostas a esse excesso de informações. E aí nós estamos falando um pouquinho dessa questão do desemprego no Brasil, e quando nós falamos da questão do desemprego no Brasil, nós podemos dizer que o Brasil ele vem enfrentando uma forte crise até os dias atuais e sofrendo com as consequências do mercado de trabalho. E uma das grandes causas do desemprego seria, então, a redução dos investimentos em vários setores, o que levou as empresas, no caso, a produzir menos e a demitir parte de seus funcionários. E também, quando nós falamos da questão da poluição, nós temos aí o homem, ou seja, o ser humano, como principal destruidor do nosso meio ambiente. E aí fica a dica para vocês, estude bastante, os seus 2 conteúdos, poluição e também a questão do desemprego no Brasil.